Fala galera, beleza? Coach aqui e bem-vindos a mais um vídeo. Olha só, hoje vocês estão vendo as minhas monhas e não a minha cara. Bom, é um tipo de vídeo diferente que ela tá trazendo aqui no canal. Deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá. E eu pretendo estar trazendo ele de vez em quando aqui para vocês, sempre que houver alguma atualização, né? Mas atualização do quê? Como vocês sabem aqui no perfil, eu sou muito fã de TCG. E hoje eu vou mostrar pra vocês isso. Ah, é um estojo, mas o que tem dentro desse estojo? Vou mostrar, calma, pequeno gafanhoto. E se vocês escutarem um ventilador, um barulho de ventilador, é porque aqui na minha cidade tá quente pra caramba. Vamos lá. Primeiro, que abrindo aqui em cima, nós temos um deck de Yu-Gi-Oh! E dadinhos, né? Basicamente é onde eu guardo meus decks de Yu-Gi-Oh! Agora. Ah, mas por que você não guarda na caixa ou compra um deck box pra ele? Bom, porque eu usava caixa, mas é aquela caixa de dragões. Ela tá até aqui perto. É essa caixa aqui, a caixa dos 3 decks. Mas ó, como vocês podem ver, ela tá bem surradinha. Tem alguns pontos que ela tá até abrindo. E aqui dentro é a parte... Essa parte de plástico, ela tem os pés quebrados. Então aqui ó, aqui no ponto ela tá até afundando. Tá bem ruim de ficar tirando e colocando. E às vezes eu levava pros lugares. Então ela ficava se deteriorando muito mais do que ela já estava deteriorada. Então eu decidi por colocar no meu estojo antigo que eu usava na escola. E agora coloca esse aqui. E eu vim trazer esse vídeo mais para eu poder mostrar para vocês as estratégias que eu uso em cada deck. Eu tenho um deck de pêndulo, um deck de mago e um deck de dragões cibernéticos, mas todos eles com a temática dragão. O deck de mago é o que apresenta menos essa temática, mas as cartas do extra deck são mais focadas para os dragões. E eu tenho 3 cartas que eu vou distribuir nos 3 decks para poder melhorar eles. E vocês vão ver isso comigo. E eu também vou mostrar um pouquinho das estratégias, né? A primeira carta que aqui eu já deixei separado, que é a carta de campo que eu utilizo, que é a Íris do Céu. É uma carta bem bonitinha, eu gosto do design dela, apesar dela já ter sofrido algumas alterações aí. E o efeito dela, pessoal, basicamente é que se o seu oponente não pode escolher card magos, ou camaratistas, ou olhos anômalos, que é o que? Os 3 tipos de monstros do deck. É mago, olhos anômalos ou camaratistas, ou seja, ele não pode destruir nenhum monstro meu na teoria. Camaratistas. Na minha zona de pêndulo, como alvo de efeito de card. Ou basicamente, então assim, se eu tiver com um mago e um camaratista na zona de pêndulo, a pessoa não pode escolher um desses monstros como efeito para atingir, para negar ou para ser destruído. Isso só na zona de pêndulo, mas os meus monstros, tanto as minhas cartas magias e armadilhas, quanto os meus monstros ficam meio que sem proteção. Mas, enfim, eu acho que com um deck de pêndulo, você não existe essa questão de ficar desprotegido. Você só reconstitui tudo que você perdeu. E eu como efeito, eu posso escolher um monstro, um outro card com face para cima, que você controla, eu vou destruir. E se isso acontecer, eu adiciono um card anômalos do deck para minha mão. E eu só posso usar o efeito da Íris do Céu uma vez por turno. Então, o efeito dela é que se eu escolher um card com a face para cima, que eu controlo, eu vou destruir, vou pegar uma carta. Agora, pessoal, vocês têm que entender uma coisa, que um dos efeitos da Íris do Céu, vou deixar ela aqui no cantinho, que ela é bonitinha. Um dos efeitos da Íris do Céu, a consequência dela estar ativa é que o oponente não pode escolher monstros, olhos anômalos, camaratistas ou magos na minha zona de pêndulo. Isso é uma condição da carta. O efeito da carta é que eu posso pegar uma carta do meu campo, destruir, pode ser até mesmo ela. Eu posso destruir até mesmo ela, pegar, destruo, e aí eu trago um monstro do deck Olhos Anômalos pra minha mão. E isso, assim, você pode pensar, mas aí seus pêndulos ficam desprotegidos. Tem uma carta que chama Transformação Campal e eu puxo essa carta do cemitério ou do deck. Eu puxo uma carta de campo. Então, assim, vale a pena você ficar fazendo esse rodízio. Se eu não me engano, Transformação Campal é uma magia infinita. Eu falei que ia deixar ela no cantinho, vou deixar nesse aqui. Agora vamos caçar a próxima carta.
Ah, aqui, ó. A transformação campal, cujo eu estava falando, ela... Bom, basicamente, ela não é efeito contínuo, mas dá pra fazer o joguinho, né? Ah, bom, eu jogo com duas íris do céu. Eu costumo utilizar, cadê? Vou pegar algumas cartas em especial. Essa aqui, um camaratista, um olhos anômalos e um mago. Então aqui eu peguei 3 cartas e agora eu vou falar uma armadilha aqui, que é essa troca de pêndulo. Ela sim, eu tava confundindo com a transformação capal, mas ela é uma armadilha de efeito contínuo. Com o efeito dela, cuja aqui eu posso escolher um card na zona de pêndulo e eu vou invocar por invocação especial. Você só pode escolher um monstro pêndulo na sua zona de pêndulo e você só pode usar um efeito da troca de pêndulo uma vez apenas por turno. Ou seja, se eu porque para normalmente você funcionar um pêndulo tem que ter 2 monstros aqui. Pronto, você tem 2 monstros no pêndulo. Vou chegar um pouquinho mais atrás para vocês verem os bichos. Daí eu escolho só um e invoco por invocação especial. O outro fica aqui. E mas esse aqui não é pêndulo, então descarta. Mas eu também decidi pegar os 3 tipos de monstros, que são um camaratista, um olhos anômalos e um mago aqui, tá? E esses são os 3 tipos de monstros que não são afetados. Basicamente só tem esses monstros no deck. E a estratégia que eu costumo jogar, gente, é assim, é o que vier na minha mão. Eu não busco carta específica, eu não... assim, a não ser que sejam invocações especiais do extra deck, aí eu busco elas especificamente, como se vocês vão reparar que tem algumas cartas aqui que estão banidas, mas fazer o que, né? Eu não jogo camp. Como o dragão da pessoa insaciável, como esse bichinho, esse aqui, o dragão absoluto de olhos anômalos, eu costumo invocar ele também. Então assim, basicamente qualquer pêndulo que vier na minha mão é lucro, rapaziada. Porque olha, se você olhar, o monstro que não é pêndulo, ele já tem um texto enorme aqui de efeito, de coisa que ele pode fazer. Então assim, sempre vai ter alguma coisa pra você aproveitar. E eu acho que esse baralho é aquele baralho que as coisas são 100% úteis. Se você pegou uma hora, você vai usar. A não ser que o cara dê um jeito de tirar essa coisa da sua mão, uma hora você vai usar durante o deck. E olha só, esses 2 bichos aqui. O efeito dessa maguinha aqui, ó, é que se este card não... O efeito pêndulo dela não é interessante, porque se eu destruir este card, ele não pode... Destrua esse card se... destrua este card, a não ser que você tenha um card de mago na sua zona de pêndulo. Ou seja, basicamente tem que ser 2 magos para eu ter ele na minha zona de pêndulo. O efeito dela, assim, ela é um mago, pêndulo, regulador e efeito. Já dá pra fazer uma invocação 5. O efeito dela é que ela pode ser usada como matéria 5, exceto para invocação 5 de um monstro 5 dragão. Se este card for usado como matéria 5, coloque-o no fundo do deck, a não ser que todas as outras matérias 5 sejam monstros olhos anômalos. Se este card estiver na sua mão ou no cemitério, você pode escolher um monstro olhos anômalos de nível 7 ou mais que você controla. Reduz o nível dele em 3 e se isso acontecer, invoca este card por invocação especial. Ou seja, eu já gastei meu normal summon, já fiz uma invocação pêndulo, só que eu tô com essa bicha pinga na mão aqui. E aí, um dos efeitos dela aqui, ó, você tá vendo que esse monstro aqui, esse dragãozão bruto, tem 7 estrelas? Vamos contar, ó. Uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu baixo o nível dele para 3 estrelas e eu posso trazer ela como invocação especial pro campo. Então isso aqui já me ajuda a equipar o campo e até possivelmente no primeiro turno me fazer trazer uma invocação fusão. O que isso é muito bom, já que invocações fusões normalmente são fortes, têm efeitos roubados e não permitem o oponente fazer alguma coisa, né? E isso juntado com a troca de pêndulo, já que tem muitos dragões aqui que você tem que ter cartas de pêndulos fortes para você carta de pêndulo com número alto para você trazer. Você consegue colocar ela como pêndulo, já que o pêndulo não influencia, e trazer elas para o campo com a troca de pêndulo. Essa carta, troca de pêndulo, é extremamente roubada. Agora, esse deckzinho que eu até deixo nessa coisinha que é onde veio meus dadinhos, e ele é o real motivo de eu utilizar os dados, de eu
pensar em levar os dados comigo, que é o deck de Mage. Basicamente, esse deck de Mage se consiste de trazer a maior quantidade de magos para o campo. Essa é a estratégia que eu uso com ele. Se é mago negro habilidoso, ou maga da ilusão aprendiz, ou como é que é a outra maguinha que tem aqui, meu Deus do céu, que eu não acho. Quando eu preciso eu não acho essa maga, aparece toda hora na minha mão. Aqui, ó. Modelo exemplar de mago, ou assim, cadê que passou aqui? Ou bastão de mago, ou túnica do mago também, que tem nesse deck. Basicamente, o efeito deles é que eu coloco marcadores. Assim que o oponente invoca um monstro, ou que ele ativa um efeito, eu coloco marcadores. Vai de 1 a 3 ou 1. Toda vez que esses marcadores resolver, ou eu puxo uma mágica para minha mão, eu trago um mago negro ou maga negra aprendiz pra mão ou pro deck, tá? Algumas cartas eu tenho essa opção de escolher trazer pra mão ou pro deck, mas é muito lógico, é muito mais viável de eu trazer para o deck. E nesse deck, ele é muito interessante porque ele tem Presa de Christias, Asa Tirana. Vou pegar todas as cartinhas aqui que eu... Mil Facas, Pote da Dualidade, Garra de Hermos, Vírus Esmaga Card, Alma Eterna, Olhos de Timeus. Deixa eu só ver se passei alguma carta aqui sem ver. Aqui, ó, Espada da Luz. Calma aí, tem uma carta que eu esqueci de pegar. E essa Força Espelho. Bom, todas essas cartas que eu peguei, todas têm um propósito muito grande. Mas aqui eu vou pegar pra vocês. Primeiro que a Força Espelho, só o efeito dela é muito roubado, né? Que às vezes você baixa uma carta, o oponente não espera e... toma, tá lá. E o segundo é essa Presa de Christias, que essa card deve sempre ser lembrada como um dragão lendário Christias. E eu vou invocar uma armadilha que esteja listada a um monstro de fusão que só pode ser invocado por invocação especial. Ou seja, basicamente, deixa eu alcançar a carta aqui. Existe o dragão da Força Espelho. O que ele exige para ser invocado? Vamos lá, foco. Foco, meninas. Meu Deus, tava focando, agora tá embaçado. Bom, aí, agora foi. Ele deve ser invocado por invocação especial com a Presa de Christias usando a Força Espelho. Então, muitas cartas, como a Força Espelho, elas vão trazer um dragão mais forte. E esse dragão é roubado, já que o efeito dele é que quando um ou mais monstros que você controla forem escolhidos como alvo de ataque de um ataque, ou por um efeito de card do oponente, exceto durante a etapa de dano, você pode destruir todos os cards que seu oponente controla. Ou seja, eu tenho 5 Mago Negro no campo, e esse bigão tá no campo junto com os Mago Negro. Se o meu oponente declarar um ataque ou ativar um efeito de card de magia, e isso se não for a etapa de dano, eu consigo todos os cards que o oponente controla são destruídos. O oponente tá com o campo mais lindo. O cara declarou um ataque. Esse bicho dizimizma o ataque do cara, velho. É incrível como essa carta consegue ser versátil. Esse deck consegue controlar muito bem a situação partidária que a gente fica no meio da partida. Tenho um dragão das espadas da luz reveladora, mas eu não utilizo, eu utilizo mais esse aqui, que então essa é a formação que eu queria trazer para vocês. Junto com a espada da luz reveladora, que me garante 3 turnos. Logicamente, todos vocês sabem o efeito dela. Os olhos de Timeus, que eu vou escolher, o efeito, ele deve sempre ser considerado como dragão lendário Timeus, né? E eu vou escolher um monstro mago negro que você controla, eu vou invocar por invocação fusão, um monstro fusão do deck adicional que liste esse monstro no campo como matéria de fusão. Usando como matéria de fusão, você pode apenas ativar um olho de Timeus por turno. Esse é o efeito dele. Eu gosto de usar ele de vez em quando as partidas estão muito apertadas.
Alma Eterna, que é uma magia de efeito contínua, que basicamente eu vou invocar por invocação especial o Mago Negro da minha mão ou do cemitério. E o segundo efeito é que eu vou adicionar um ataque de magia negra ou 1000 facas do deck para minha mão. Ela tem algumas condições, mas isso é bem básico. Se você está jogando com deck de mage, você tem essas condições prontas. E as condições são que cada mago negro na sua zona de monstro não é afetado pelos efeitos de card do seu oponente. Se este card estiver com a face para cima, deixar o campo, destrua todos os monstros que você controla. Então é o seguinte, essa carta é 1080. Se você tiver um mago no campo, ele não vai ser afetado pelos efeitos do oponente. Mas se a carta deixar o campo, você vai destruir o campo. Então, assim, vale a pena você ter o dragão e a pedra da alma. E normalmente é o campo que eu costumo construir. É o dragão e a alma eterna. Segundo, que é o vírus esmaga carta que o Kaiba usa, então ela tem basicamente os mesmos efeitos, vocês não vão se preocupar com isso. Garra de armas, que ela serve para trazer alguns itens que eu tenho no deck de fusão adicional, que me permitem aumentar ataque, atacar 2 vezes, ou dar algum efeito no oponente. Asas tiranas, que serve que sinceramente eu uso só para buffar bicho, então para um mago não ser destruído pelo bicho que tem 100 de ataque a mais que o meu, eu uso asas tiranas. Pote da dualidade, assim, é bem básico, né? Como você vê, todas as cartas que derivam do pote da ganância, né, tem um efeito de compra. O efeito é que eu vou escavar as 3 primeiras cartas do deck, vou adicionar uma delas para minha mão, e depois disso eu vou embaralhar, e o resto volta pro deck, e eu só posso ativar um pote da dualidade por turno, e você não pode invocar card por invocação especial durante o turno que eu ativar esse card. Então assim, se eu ativasse esse card para comprar um bicho, para tentar comprar a Força Espírito para trazer esse, eu não poderia fazer no mesmo turno, já que de acordo com o efeito dela eu não posso fazer invocação especial no turno que eu invoquei ela, então eu não poderia trazer o dragão. Entendeu? Que esse deck implica você pensar muito mais na estratégia. O deck do pêndulo, ele não implica tantas funcionalidades, ele não implica tantos efeitos. Esse deck você tem que pensar, repensar e tentar traçar uma estratégia viável para que você não atrase muito as suas jogadas e não dê chance pro oponente. Porque numa dessa que eu invoquei esse pote aqui sem necessidade. Por exemplo, eu comprei uma carta. Assim, eu não comprei nenhuma carta ainda, e eu ativei essa carta. E aí, a primeira carta que eu puxo é uma Força Espelho. Eu poderia ter invocado o dragão. Entendeu? Mas agora, por causa que eu já ativei a carta, é uma misplay, entendeu? Uma play errada. Você errou. Você deveria ter comprado a carta primeiro. É por isso que tudo que a gente faz no primeiro turno é comprar a carta, gente. Eu já perdi um duelo porque vacilei. E como eu tava assim, com um duelo um pouco mais sério, a pessoa não deixou eu voltar a jogar e falou, se vira, meu irmão. E eu acabei perdendo, infelizmente. 1000 facas, que se você controlar um mago negro, eu vou escolher um monstro que seu oponente controla e destruir o alvo. Basicamente, se o cara tiver um dragão supremo de olhos azuis, eu tiver um mago negro, taxa aqui, some dragão. Mas um cara que tem um dragão supremo de olhos vermelhos, de olhos azuis aí no campo, não vai deixar ele aí de qualquer desprotegido. Então toma bastante cuidado, principalmente agora que saiu um novo deck de olhos azuis, né? Então tem novas possibilidades aí, até meios de você retrazer esse dragão supremo de olhos azuis pro campo. Eu acho assim que fica bem, ficou bem firme, ficou consistente o deck, mas ficou mais chato para quem enfrenta. Bom, pessoal, assim, eu não sou jogador profissional, tá? Então todas as minhas dicas aqui podem ser de amador. Vocês podem saber mais coisas do que eu, vocês podem perceber erros que eu acabei cometendo, ou erros na minha estratégia que eu tô comentando de cada deck. Então, pessoal, por favor, me ajudem, comenta, compartilha, dá o like, e se vocês acharem algum erro ou pensarem em coisas que seriam melhor para eu fazer, como por exemplo, eu assim, penso que dependendo do tipo de jogo que o oponente constrói, o meu deck de pêndulo não sai bem, já que eu gosto de jogar ele com ele mais livre. Se o oponente criar um clima de controle pro duelo, não vai dar certo. Então, assim, é um pouco difícil às vezes, mas dá pra sobreviver, gente. Dá pra sobreviver. Agora vamos pro que seria um dos meus queridinhos, que é o de Cyber Dragão. Dragão cibernético. Cara, eu gosto bastante desse deck. Eu acho ele bem maneiro.
Primeiro é que todo tipo de criatura que falta aqui, como por exemplo, esse é o Taninho Cibernético. Não liga não que o Sleeve tá meio zoadinho, mas fazer o que, né? Basicamente, ele tem ataque indefinido e defesa indefinida. Isso depende do tipo de bicho que você vai sacrificar. Mas você consegue invocar ele de boa apesar da quantidade. Porque tem gente que bate o olho na quantidade de estrelas e fala assim: meu Deus, como é que eu invoco esse bicho? Não existe como eu invocar esse bicho. Ou se eu conseguir um dia, esse bicho vai ser o mais potente. Não que, dependendo das condições que você trazer para ele, ele pode ser facilmente neutralizado por qualquer monstro comum. Assim, rápido e fácil. Agora, o que eu trago para vocês é o seguinte: sempre leia os textos. Apesar de ter quase uma bíblia escrito aqui, eu peço que vocês leiam, porque nem sempre a dificuldade tá de trazer o monstro via estrela. Você pode apenas usar o efeito, cara. Isso facilita muito para você. Como por exemplo, eita, deixa eu segurar aqui. Esse dinossauro, ele tem bastante estrelas, ele tem um ataque até que aceitável. E eu posso trazer ele com a simples condição do oponente ter monstros e eu não. E assim eu trago ele pro campo. Olha só, vamos dar uma lidinha aqui, ó. Quando o seu oponente invocar um monstro por invocação especial da mão dele, exceto durante a etapa de dano... me perdoe, foi uma misplay explicação aqui. Se o oponente invocar... Meu Deus, o que brilhou isso aqui agora foi pouquinho. Se o oponente fazer uma invocação especial da mão dele, como que a pessoa que eu costumo jogar gosta de trazer a DDD Lâmia da mão, né? Que eu jogo contra uma pessoa que usa deck de DD. Basicamente, vou dar uma baixada pra vocês aqui. Aí. O meu pezinho. Não tirem pé aqui do meu pé. Basicamente, eu consigo trazer ele também. Então, assim, é um bom espaço para eu não tomar dano direto. Você tá perdendo, eu consigo, talvez, colocar uma base firme, porque já que ele tem 2.500, um bicho de 1.800 não consegue bater nele. O que seria necessário para talvez te fazer perder um duelo. Agora vamos lá. O que eu gosto de fazer sempre? Todas as cartas dragões cibernéticos aqui, vou de assim. Núcleo de dragão cibernético, ele se torna dragão cibernético toda vez que ele tá no campo. Como o primeiro dragão cibernético, como o núcleo de dragão cibernético e como o dragão cibernético. O dragão cibernético, sim, se o oponente controlar monstros e eu não, eu posso trazer ele. Então é o seguinte, eu já tenho um dragão cibernético no campo. Só que o que? Eu quero deixar ele porque ele tem um ataque bom. Ele tem um ataque e uma boa defesa boa. E eu tenho um primeiro dragão cibernético, que é um bicho fraco, 1100. Isso aqui é quase que chega a ser patético, né? E daí, eu puxo e invoco por invocação especial de dragão cibernético Drey. E aí, ele tem vários efeitos. Só que um dos efeitos é que todos os bichos no campo se tornam nível 5. Agora eu tenho 3 bichos de nível 5. Esse dragão não tá aqui. 3 bichos de nível 5. O que eu faço? Eu vou lá no deck de Fusion, no extra deck, né? O que? Você gosta de pensar, você tem um raciocínio. E aí você vai puxar aqui, vai ver que tem um dragãozinho aqui, um dragão cibernético novo. Olha que interessante. E qual que é as condições para ele ser invocado? Ó, 2 monstros máquinas de nível 5. E daí, os 2 monstros máquinas, E daí, eu sacrifico esses 2 monstros máquinas ou os dois dragões cibernéticos, já que todos os monstros do meu campo são nível 5. E eu trago ele. Então eu sacrifico uma invocação XYZ e você coloca ele aqui. Só que aí você é muito curioso. Você foi lá curiar e viu que o dragão cibernético do infinito tem um efeito que toda vez que eu trazer o dragão cibernético nova por uma invocação XYZ, eu posso trazer ele para o campo. E ele ganha. Só que o dragão cibernético do infinito ganha 200 pontos de ataque para cada matéria associada a ele. Ou seja, ele tem 2.100. E aí, o que eu faço? Ele aqui, ó, 200, 400, 600.
Aí, 2.700 de ataque. Aí, só que ele tem um efeito que é o seguinte: eu posso desassociar uma matéria. O que é desassociar uma matéria? Eu tiro uma carta dele, ele perde 200 de ataque, e eu nego o efeito da mão ou do campo do oponente. Então basicamente essa carta foi destruída, ele perde 200 de ataque, né? Basicamente ele não tem mais uma matéria associada a ele. E eu nego o efeito da mão, de carta ou do campo do oponente. Isso é só uma vez por turno, ok? Mas, como eu também posso desassociar, eu posso associar. Então eu posso associar a carta minha, posso associar a carta do oponente, assim, não tem distinção de cartas. Então, às vezes, eu posso pegar uma carta do oponente e associar ao meu monstro. Às vezes pode ter um efeito prejudicial a mim, como, tipo, o bicho dá se explodir. Pode, né? Então, basicamente, é uma carta pra você arriscar. É uma carta que pode ser decisiva, pode ser chata de enfrentar. Os oponentes, normalmente, quando eu invoco esse bicho e explico os efeitos, eles ficam assim, meio com a pulga atrás da orelha, já que eu vou conseguir negar praticamente tudo que eles invocarem. Eu vou conseguir estar negando. Então, galera, o vídeo foi esse. Muito obrigado pela atenção que vocês me deram, tá? Muito obrigado por estar assistindo. E se vocês quiserem me encorajar a trazer mais vídeos desse jeito, deixa o like, se inscreve no canal. Até mais, falou!